Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Altistar. Aquele podcast que vocês tanto gostam, que se vocês não gostassem a gente não estaria fazendo mais, né? Fazer o quê? Mas com vocês aí sempre, a gente fica muito feliz de estar sempre produzindo novos conteúdos para animar todos que estão assistindo. Meu nome é Antônio Augusto, mas acho que vocês já conhecem. Sou autista, sou advogado, sou um monte de outras coisas também, mas eu não sou tão importante aqui, porque temos outras pessoas também muito importantes. Do meu lado, temos a minha mãe, Lilian Ferreira. Oi, Antônio. Hoje eu sou Lília Ferreira, mãe do Antônio, mas de vez em quando eu sou... Como eu sou mesmo? Não sei. A Lília. Sim. Ah, você é filho da Lília. A mãe do Antônio. Tá invertendo. E não menos importante... E muito mais importante... Isso é importante. Não, muito mais importante é a Camila. Mas você falou um nome. Temos hoje a Camila Vecchi. Falei certinho, né? Falou. Farmacêutica, que nos contará hoje um tema muito, vamos dizer, um tanto até polêmico, mas um tema muito interessante para se falar. E muito importante também. Exatamente. Né? Bom, primeiro eu queria muito agradecer o convite, estou super feliz aqui de vir conversar. E assim, realmente, canabidiol é um tema muito, muito difícil da gente abordar hoje, polêmico, né? É uma coisa que está crescendo, eu acho que eu tô aqui hoje porque vocês já entenderam quanto está mudando. E hoje eu sempre falo assim, quando eu venho conversar, a gente fala apenas do uso medicinal. Sim. Então, cannabis no seu uso medicinal. O uso recreativo não é o que importa aqui para nossa conversa de hoje. Então, posso me apresentar? Deve. Meu nome é Camila Félix Vecchi, eu sou farmacêutica, formada aqui pela Universidade Estadual aqui de Maringá. Eu tenho mestrado e doutorado também aqui pela mesma universidade, né? Então, quando eu comecei, eu queria ser professora. É verdade. Daí eu comecei, terminei minha faculdade e falei, não, preciso estudar mais e continuei. Terminei meu doutorado agora em janeiro de 2023. E eu sempre fui para a parte de o meu doutorado e mestrado é em ciências farmacêuticas, mas eu era muito da parte de tecnologia, então desenvolvimento de formulações. Até então, nunca tinha mexido com canabidiol, nunca tinha falado, não sabia o que era nem nada. Em 2020, eu comecei a trabalhar na Belcher, né, através do convite do Emanuel, e eu virei responsável técnica da empresa. Então, o que é isso? Hoje, eu respondo tecnicamente por todas as atividades que a gente faz. Hoje, eu trabalho numa importadora e distribuidora. Quando eu estava lá no começo de 2021, surgiu a possibilidade da gente trabalhar com canabidiol, que era uma coisa que estava começando, né? Depois eu vou até comentar como surgiu aqui no Brasil isso. E a nossa empresa, ela teve, assim, a oportunidade de ter um parceiro estrangeiro que tinha o produto e queria comercializar aqui no Brasil. Então, aí a gente começou a entender o que era, mas, mais uma vez, ainda eu não sabia nada. O que o canabidiol faz? O que ele é? Não sabia nada. E fui, né, começar a estudar. Hoje eu também tenho uma empresa de consultoria e assessoria com a minha mãe também. Isso, agora uma pausa. De tudo que ela falou, quem ela é filha da Mariângela. Filha da Mariângela, eu também sou a filha da Mariângela. Várias vezes o pessoal fala assim. Isso é muito importante porque, assim, a Mariângela não veio aqui até agora, mas a Mariângela é muito importante no processo do autismo em Maringá. Ela é uma parceira muito importante, até porque se a clínica do autismo existe hoje, ela tem grande participação nisso. Ah, que bom, então, que a gente veio continuando um trabalho, né? A gente hoje também trabalha junto, eu e ela. E gosto muito, né? A gente é muito parceira. E hoje também, além de tudo isso, eu sou parte do Conselho Federal de Farmácia aqui de Maringá. Então, o conselho, ele tem vários grupos técnicos para discutir sobre algumas atividades e eu faço parte do grupo de distribuição e transporte. Então, essa é um pouquinho da Camila. E eu sempre gosto de apresentar e falar um pouquinho para as pessoas entenderem assim, por que eu que vim aqui falar disso, né? O que eu sei de canabidiol para eu poder vir aqui hoje e falar? Então, assim, gente, não sabia nada, agora eu já sei, porque estudei bastante. Então antes eu sabia que o povo sabia como geral mesmo. Exatamente. E sempre assim, mais no recreativo, de verdade, antes. Aí quando eu fui entrar nesse mundo do medicinal, que eu entendi o potencial da cannabis sativa, que é outro mundo, né? Espero que eu consiga compartilhar um pouquinho disso com vocês.
Então, uma das coisas que eu falo assim que mudou, e eu sempre gosto também de explicar, é como veio sendo essa regulamentação da cannabis, mais uma vez, do uso medicinal. Então, até um tempo atrás, ela era proibida e era ela considerada também uma substância proibida em vários países, não só no Brasil. E como que começa, então, toda a história da cannabis aqui? Lá, principalmente em 2014, num uso assim, onde uma mãe que tinha se eu não me engano, o filho tinha epilepsia, Sim, né? Com certeza. E ela já tinha testado todos os tratamentos possíveis que existiam e ela começou a pesquisar e viu que lá fora o pessoal usava canabidiol para o tratamento da epilepsia. Só que aqui era proibido. Jamais podia se falar no uso medicinal. Então, ela vai para um juiz, né, contrata advogado e pede uma liberação judicial para começar a fazer o uso no seu filho. E por vários anos foi assim. Então, a gente vê que o começo da história da cannabis, muitas vezes são mães querendo tratar os seus filhos com uma coisa que não tinha acesso. E a gente vê o impacto que isso gera. E aí acho que o Brasil e todas, até assim, governo, agência reguladora, eles foram entendendo o que era isso e eles tinham que abrir o olho e poder ouvir o que é a cannabis e o que ela faz. Então, em 2015, a gente tem a legalização para importação do uso apenas com prescrição. Então, era assim, não eram muitas pessoas, era ainda muito difícil você ter o acesso a esse produto, você precisava de um médico prescritor para poder também, ainda de forma judicial, poder importar. E esses médicos, eles eram, não sei como é hoje, mas assim, eu lembro que no Brasil... Eu lembro que cheguei a ver, porque uma vez veio um médico para Maringá, tipo, há 8 anos atrás, quando a gente teve o diagnóstico do Antônio, veio um médico em Maringá, que ele era uma das pessoas no Brasil que fazia prescrição. Então, assim, se alguém quisesse, não tinha esse médico no Brasil todo. Exatamente. Eu lembro do começo, assim, que tinha um médico que prescrevia, mas ele era de São Paulo. Então, pessoas do Brasil inteiro faziam consulta com ele para ter, porque ele era o único, assim, dos que nós poucos conhecemos, médicos. Ele era de Belo Horizonte. Ah, então. E era assim, no começo era muito difícil. Não só o acesso ao produto, mas você também achar um médico prescritor. Né? Porque é uma substância diferente, ela é nova, então tem que entender também, né? Uma experiência minha foi só naquela situação, mais para quando já tinham, acho, prescritores aqui em Maringá, porque trabalhando como advogado teve casos nesse sentido que a gente tentava, mesmo que se não fosse pelo SUS, ou tentasse a gente, um plano de saúde, cobrir esse valor, porque querendo ou não, você precisa fazer a importação, mas também é um valor alto para se comprar. Ele é um produto de alto valor agregado. Eu falo, não é todas as famílias que têm uma condição, às vezes, de bancar um tratamento desse. E uma outra coisa, assim, pegando o gancho do que você falou, é que vários profissionais, e não só médicos, foram se especializando nesse tema. Então, hoje a gente tem muito advogado que é especialista em cannabis para ajudar pessoas a fazer importação, ou, né, ajudar no contato com o plano de saúde. Até porque antes nem tinha, né? Tudo era importado, né? Exatamente. Então, foi mudando o cenário. Mas eu falo, o que mudou mesmo, o ano que marcou a história da cannabis medicinal aqui no Brasil foi 2019. Quando a Anvisa... é muito recente. É muito recente. A gente está falando, assim, de uma coisa... 2019 em dezembro ainda. Então assim... Aquele começo do ano que até agora não acabou. Exatamente. Então, assim, não deu bem 3 anos completo. E o que mudou? A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é responsável por toda a regulação dos produtos, desde qualquer tipo de medicamento, então vacina, cosmético, tudo, é ela que faz toda a regulação desses produtos. Ela lança uma norma, que é a RDC 327 de 2019, que permite a fabricação, importação e comercialização em território nacional. Então, aqui foi o marco. Então, agora as empresas, elas podiam fabricar aqui no Brasil ou importar, né, assim, produtos prontos e vender. Produtos, mais uma vez, de uso medicinal. Então, tem que ser de empresas que são empresas farma. E por que isso é importante a gente dizer? Porque hoje, em muitos países do mundo, muitos países ainda entendem o canabidiol como um suplemento alimentar. Então, fábrica de suplemento alimentar, ela fabrica.
Então, Entendi. é muito assim, é discrepante, às vezes, os critérios que você tem num suplemento para você fabricar um Uma medicamento. medicação. Então, os produtos que entram por essa norma, que são os que estão na farmácia hoje, eles são todos de empresas farmacêuticas. Hoje, por exemplo, a gente está agora, né, mês 9 de 23. Se eu não me engano, a gente tem em torno de, vai dar uns 60 produtos registrados. Não são 60 ainda disponíveis. Você está né? falando 60 aqui no Brasil? No Brasil. 60 que estão registrados na Anvisa, que tem aquele número na caixinha que você pode comprar na farmácia. Muitos, às vezes, ainda não estão disponíveis. Sabe quantos desses são fabricados aqui? Não faço ideia. 2. Então, Eu chutaria assim, mais alto, mas... 2. A maioria ainda é produto importado. Então, a maioria vem pronto já e faz a revenda. Então, quando teve essa norma, foi quando as empresas, né, do setor privado, elas começaram... Privado e público também, porque tem empresa do setor público que faz a comercialização. Elas começaram a ver o canabidiol com outros olhos também como uma forma de rentabilidade, Lógico, de comercialização. É um produto É um farmacêutico mercado. que você consegue colocar no mercado. Então, foi a partir daí que as empresas foram entrando aqui. E daí, em 2020, a gente também tem uma outra norma muito importante, que é a 335, e agora, em 2022, ela mudou para 660, que fala da importação por pessoa física. Então, esses produtos, a gente tem 2. Então, os da 327, que são aqui, território nacional, você compra na farmácia, e o da 660, você continua que é importação. importando. É uma importação, assim, direto para a pessoa física. Então, o Antônio vai usar, vai chegar na sua casa. Entendi. E esses outros não, a gente consegue comprar Mas na daí farmácia. tem um intermediador, ou não? Às vezes sim, às vezes não. Hoje já tem várias empresas no Brasil que fazem Faz essa só esse intermediação. Mas assim, você ainda precisa de uma autorização da Anvisa, você Toda tem que aquela pedir, documentação que já exato. existia lá atrás. E sempre um prescritor. Tá. Você fala lá atrás como se fosse muito tempo, né? Mas Exato. querendo ou não, isso lá atrás ainda é pouco tempo também. E a gente sempre lembrar que o uso de canabidiol, ele tá linkado a ter um prescritor. Então, precisa, né? Não é uma coisa que a gente consegue comprar Sim. hoje. Deixa eu fazer uma pergunta na meu vasto conhecimento. O canabidiol, esse que é artesanal, ele não entra nesses fatores. Não tem como regular, né? Não, esse não. Esse é uma outra norma, assim, para a gente ter uma ideia, no Brasil, a gente pode fabricar, mas não plantar. Nem Tá. que for para uso Sim, pessoal. industrial, vamos dizer. Se a indústria que produz aqui no Brasil, ela quiser plantar, ela não Não pode. pode. Vai ter que vir de fora. Ela tem que comprar o insumo que Ela a vai gente fala. produzir aqui, mas vai vir de fora. Ela vai fazer a mistura aqui, mas vai ter que plantar em outro lugar do Entendi. mundo. Aqui não. Aqui tem uma norma que permite mais para estudo só, tá? Mas assim, a nível industrial, não. Então, hoje o que tem também, por exemplo, é um produto caro? É um valor agregado alto. O que acontece? Às vezes as pessoas, elas fabricam em casa, plantam em casa, faz lá em casa e toma. E é sempre importante falar que isso é muito perigoso. Muito perigoso. Porque pode Porque... vir nesse processo. Exato, é assim, Você pegar a tem um substância controle. errada também. Exatamente. Então, assim, a cannabis sativa, a gente fala, ela tem mais de 500 componentes na planta. Quando a gente fala do uso medicinal, eles são todos assim, quase THC, extraídos, CBD. purificados para você usar de forma medicinal. Agora, se você prepara em casa, você não tem Você não controle. sabe de onde você está. E não dá nem para extraindo, saber se né? você está tendo efetividade ou não de um produto, né? Se é só um placebo, às vezes. Exatamente, Então, assim, é muito... Mexer com planta, no geral, é complexo. Sim. É muito, muito difícil. E daí, hoje, a gente tem, então, um cenário no mundo que é ainda muito misturado, eu falo. Os países que estão em vermelho são uso proibido, tanto recreativo quanto medicinal. Então, assim, mais da metade do mundo não permite nem o uso medicinal do produto. Você está brincando.
Por isso que o canabidiol, ele é uma construção. É que a gente vê uma realidade só, tipo assim, daqui Estados Unidos, né? Exato, porque quem tá importando é dali. Então, exato. A gente não se... Ou pensa, às vezes, Europa, que Sim. lá em alguns países é livre. Mas a gente olha aqui, a maioria dos países não usa, nem o medicinal é liberado. Mas aqui nessa parte aqui... Ali, a América do Norte, a gente tem, né? O verde mais escuro é onde o recreativo é liberado. Tá. E a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, que o medicinal é liberado e o recreativo não. Então, esse verdinho riscado é o medicinal. Só. Isso, exato. Onde que é aquela pontinha verde ali embaixo? Uruguai. É um grande produtor, inclusive, de produtos de cannabis. Então, assim, é muito diferente. Quando a gente fala de um mercado brasileiro, que eu chuto que 95% dos produtos são importados, a gente está falando ainda de um mundo que não é nem a importação mundo, vem só daqui, né? Não é nem o mundo todo ainda que mexe com isso. Então, assim, é uma construção. E daí, também, hoje, se a gente conversar com as pessoas que usam, você pode ver que cada um usa para uma coisa. Então, você pergunta para um usa para ansiedade, o outro para tratar a epilepsia. Já tem, né, autismo, muitas pessoas usando. Nossa, hoje em dia eu acho que assim, o volume maior que é lógico, né, não tem como chegar até mim de outra demanda. Mas assim, ó, em 2000 e quando eu fiz a minha primeira pós-graduação em autismo, eu tive uma aula com uma professora, que era uma psiquiatra, e era o momento que se começava a falar sobre o canabidiol. E aí, assim, falei assim, vou ousar perguntar, né? Já que eu tô na frente de um médico que tá aqui dando aula, vou fazer a pergunta. Não existia nenhum médico em Maringá que fizesse qualquer tipo de... E eu acho que foi até quando esse médico veio para Maringá, que inclusive foi uma mãe, né? Como você falou de mãe, foi uma mãe que trouxe ele para Maringá, para ele consultar e fazer a prescrição para os autistas, tá? Então, isso há 9 anos atrás. E era artesanal, tá? Então, assim, nossa, me perdi. Ia fazer a fala do... não, eu estava falando da médica. Aí eu perguntei para ela sobre o uso, perguntei na aula e ela pegou e falou ela falou assim, Lília, eu não indico ainda, eu tenho muito pouco conhecimento sobre, mas se a gente for pensar no que uma criança que tem convulsão, que convulsiona o dia inteiro, no prejuízo que essa criança tem, tendo convulsão, e o prejuízo que ela pode ter por estar usando o canabidiol, né, que naquele momento era outra visão ainda. Ela falou assim, como que você fala? Você vai colocar lá... Na balança? Na balança, vale muito a pena. Uma pessoa que tem 40 convulsão ter 10 é muita coisa, né? Então, o prejuízo é muito menor, né? E é uma coisa até legal de dizer, assim, eu venho estudando há mais de 2 anos o canabidiol, né? E também por ser da área acadêmica, eu vou procurar artigo. E hoje não tem na literatura descrito alguém que teve, assim, uma superdosagem que chegou a ser tóxica. Claro, não estou falando que tem que fazer um uso indiscriminado, não, de forma alguma. Mas também, assim, não existe na literatura aí nada que fala que alguém morreu exatamente, usando. Exatamente. Medicinal. Exatamente. Então, não tem hoje descrito, tal pessoa usou, mas usou tanto que chegou a morrer. Não tem isso descrito. E depois que eu fui entendendo, assim, como ele funciona... Aí eu falava assim, nossa, ele faz todo sentido. Tratar a epilepsia faz todo sentido. Transtorno autista, ele faz todo sentido. Quando eu fui me especializando, assim. Porque como que ele age, assim? Vou tentar explicar de uma forma... Isso é importante, bem importante. Bem breve, assim. Todos nós temos, igual a gente tem sistema cardiovascular, sistema nervoso central, inerente de cada pessoa, a gente tem um sistema que chama endocannabinoide. Quando a gente pergunta isso, a maioria das pessoas nunca ouviu falar. E eu falo assim, às vezes pessoas do ramo, então da área da saúde, você pergunta para farmacêuticos como eu não cheguei a ver isso na faculdade, médicos, então assim, às vezes as pessoas ainda não ouviram falar. E o que é esse sistema endocannabinoide? Ele não é responsável por nenhuma função vital.
Então, assim, não é uma coisa que, se ele não funcionar, igual o coração. Entendi. Ele é um sistema secundário, mas extremamente essencial também para o funcionamento. Ele é como se fosse um modulador dos outros sistemas. E nós mesmos, cada um de nós, a gente produz endocannabinoides. Então, a gente já produz. A gente já tem. A gente já tem, todo mundo aqui, todo dia, produz endocannabinoides. E para que eles servem? Eles fazem uma modulação muito de neurotransmissor. Entendi. Então, o que é isso? Por exemplo, vou até explicar depois, assim, mas eles são responsáveis por, se a gente está liberando muito neurotransmissor que dá ansiedade, que dá crises epilépticas. Hiperatividade. Esse sistema, ele ajuda a modular. Então, a gente tem o sistema endocannabinoide inteiro. E por que funciona para tanta coisa? Porque a gente tem receptor disso no corpo inteiro. Inteirinho. Nos órgãos e no sistema nervoso central em abundância. Então, por isso que serve para fibromialgia, dor crônica, tratamento de ansiedade. Lúpus, eu fiquei sabendo. Porque a gente tem receptor no corpo inteiro. Então, a substância, o medicinal, ela vai agir no corpo inteiro, porque a gente tem receptor. Entendi. E a gente tem 3 tipos de canabinoides, a gente fala. Os que a gente mesmo produz, que são 2 tipos, né? Anandamida e o 2-AG. Tem os fitocannabinoides, que são os que vêm das plantas, que são muito semelhantes, assim, estruturalmente falando, os que a gente produz todo dia. E a gente já tem hoje também os derivados sintéticos. Então, a gente tem esses 3. E eles agem, então, nos receptores CB1 e CB2, que a gente chama, que são receptores para canabinoides, sejam eles endocannabinoide, fitocannabinoide, assim vai. E por causa disso, que tem tanta ação. E assim, é estruturalmente muito semelhante. Então, o que a gente mesmo produz, a planta produz. Então, o que a gente está tomando é uma coisa assim, que a gente já produz, vamos dizer assim. E aí assim, só uma curiosidade. Sempre que você entra com a substância, você não está produzindo direito isso? Ou não? Na verdade, quando esses aqui, eles são um pouquinho diferentes. Normalmente, a gente produz neurotransmissores e eles ficam sempre armazenados numas vesículas que a gente fala nos neurônios. Os canabinoides, os endocannabinoides, são os únicos que não acontece isso. Porque o nosso corpo, ele só produz sobre demanda. A gente só produz se precisa. Se não precisar, o corpo não produz. Então, quando você entra com o medicinal, que são os fitocannabinoides, na verdade, eles agem em conjunto. Você tem um sinergismo, né? Você tem os dois, o que você produz e o que você está, vamos assim, suplementando. Entendi. Então, os dois vão agir juntos. Então, é um potencializador. Entendi. Né? E isso é muito legal da gente falar para as pessoas entenderem assim, a gente já produz isso, todos nós, a gente já tem. A gente só vai fazer a maquininha funcionar direito. Exatamente. Sim. Às vezes a gente vai dar uma força maior para ter um resultado mais rápido, uma Ou a gente tá gastando efetiva. Demais ali, estão precisando. Né? Então assim, já acontece, a gente já produz isso todos os dias. E daí aqui, né, que eu trouxe, também na planta, toda planta ela tem diversos componentes. E os canabinoides também. Então, a gente tem os fitocannabinoides e são diversos tipos. O mais conhecido hoje é o CBD, que é o canabidiol. Mas o segundo, eu falo, não sei se é o mais conhecido, acho que os dois estão bem igual, né? A gente fala junto um do outro. Que é o THC, que é o tetraidocannabinol. Qual que é o único canabinoide que ele tem ação psicoativa? É o THC. Então, no uso recreativo, o que dá o barato é o THC. Entendi. Ele é o único que tem. CBD não tem nenhum outro. Mas tem alguma fórmula que tem o THC? Tem. Hoje a gente tem diversos tipos de produtos. Tem aqueles que são isolados de canabidiol, que eu acho que aqui no Brasil, assim, acho que 60% é isolado. E tem os outros, né, que a gente fala que tem outros canabinoides e pode ter o THC. Quando a gente está falando do uso medicinal, não é uma quantidade muito grande de THC, mesmo que ele tenha. Acho que é coisa de 0,5%. Assim, é muito pequeno. Então, também não é uma quantidade que vai te dar um efeito psicoativo, vai deixar a pessoa, né, doida, nada disso.
Então, ele é um canabinoide, ele tem ação medicinal também, mas ele pode causar um mas a efeito quantidade psicoativo. dele tem que ser muito menor. Normalmente ela é muito menor. Claro, hoje já tem estudos de tratamento medicinal que às vezes usam um produto com mais THC ou o óleo dele puro, mas aí são casos, acho que mais específicos, sempre, né, com acompanhamento médico e tudo mais. E todos os canabinoides, assim, eles têm ação. Então, por exemplo, o CBD, ele atua no corpo de diversas formas, em diversos receptores, a gente fala. Então, ele tem ação anti-inflamatória, anticonvulsivante, antipsicótica, de neuroproteção. Esse é um dos canabinoides da planta. Hoje, já tem na literatura mais de 120 descritos. Aqui eu trouxe 5, mas a gente está falando de mais de 120. Então, o CBD, ele age dessa forma. O THC, ele age mais naqueles receptores CB1 e CB2. Então, ele tem uma ação mais antinociceptiva, de sedação, muito de relaxamento muscular e ele acaba aumentando o apetite também. O que é antinociceptiva? Ele trabalha como um neuromodulador, é como se fosse uma proteção neural. Ah, entendi. E daí a gente tem outros canabinoides também que têm outras ações. Por que eu falo que é legal a gente entender? Porque hoje, acho que está até aqui, os próximos, a gente tem uma linguagem de produtos, né, de falar como são esses produtos. Na linguagem popular, vamos dizer assim, a gente tem 3 tipos de produtos. Tem o isolado, que é aquele que só tem um canabinoide. Na maioria das vezes é só o CBD isolado, mas pode ser outros, tá? Mas na maioria das vezes é o CBD isolado. E daí a gente tem os extratos, que é o full espectro e o espectro completo, o amplo, desculpa, que é o broad espectro. Qual que é a diferença? Quando a gente fala dos extratos, a gente está falando de mais de um canabinoide. Tá. Então, são uma mistura. O full, ele tem a presença do THC. A concentração aí vai depender de produto para produto, mas no full existe THC. No broad, que é o espectro amplo, não tem THC, mas tem outros componentes além do CBD. Entre os outros. Exato. E por que é legal a gente entender essa diferenciação? Porque cada um desses canabinoides, eles têm uma ação. Então, a depender do que o prescritor está querendo tratar, ele pode ir escolhendo um produto. Se ele quer uma ação anti-inflamatória, o isolado ele é excelente. Mas ele pode misturar, por exemplo, com outros canabinoides que não, o THC, que também tem uma ação anti-inflamatória e potencializar. Que nem o isolado. Seria para uma dor reumática. Uhum. Exato. Exatamente. Então, uma fibromialgia. Hoje também a gente tem muito dentista que prescreve, né? E eu já vi até trabalhos assim, deles comparando o uso de CBD com outros anti-inflamatórios fortes para um tratamento assim de bruxismo, às vezes até a extração de siso, e como o CBD ele é tão eficiente quanto um outro anti-inflamatório. E também ele tem muito estudo hoje também dele comparado nos opioides, né? Assim, ele diminui muito, às vezes, quando usado concomitante. Se o paciente utiliza uma morfina, às vezes ele consegue diminuir a quantidade que ele toma de morfina porque ele associa o CBD. Esse primeiro, o espectro completo, ele seria usado hoje em que situação? Olha, eu acho que... Só um exemplo. Só epilepsia, vamos dizer assim. Pela presença do THC. Por quê? O THC, ele consegue, como eu falei, ele age mais nos receptores canabinoides. E o que é epilepsia? A epilepsia nada mais é do que muito neurotransmissor sobrando na fenda, né? Que assim, não consegue se ligar no receptor e eles ficam lá e isso causa as crises epilépticas. Então, quando usa um produto que tem o THC, mas não só THC, tá? Tem que ter os dois. Pode ir, assim... Só o CBD, ele também funciona. Tá, mas o outro vai ser mais eficiente. Sim. Mais potente. Porque ele atua mais diretamente. Então, quando você atua nele, ele atua lá no receptor e ele para de deixar neurotransmissor na fenda. Por isso que começa a diminuir as convulsões. Então, hoje, uma pessoa, um autista que tem, que muitos têm, né?
convulsão, que são epiléticos, eles vão estar usando o Também. completo. Uhum. É uma ótima escolha, assim, todos funcionam, Sim. sempre vão funcionar, tá? Os 3. Tá, mas que nem se a gente colocar esse que é só o THC, no caso de epilepsia, ele vai ter efeito também, mas não igual o outro. Aí é sempre comparar. Mas aí o que é importante testar? Eu já vi relato de caso, por exemplo, de uma criança que mesmo com nível de THC muito pequeno, ela não se adequou ao produto. E a hora que tirou e foi pro amplo, aí ela se adequou melhor. Então, também, às vezes, vai depender de pessoa para pessoa. Exatamente. É o acompanhamento médico. Acompanhamento médico. E por que esse funciona, né? Qualquer um deles funciona muito no tratamento do autismo? Porque ele tem muito efeito ansiolítico. Entendi. Então, agindo, né? Acho que tá até aqui. A gente tem, explicando bem breve, aqui é uma sinapse nervosa, né? Sempre acontece assim, começa do pré, vai para o pós. Então, a gente tem os nossos neurotransmissores no pré, nas vesículas, são liberados na fenda, ligam no pós. Os endocannabinoides, eles são diferentes. Então, lembra, a gente só produz sobre demanda, se precisar. Se precisar. E a gente produz de baixo para cima. Então, a gente produz ele no pós-sináptico, e daí ele vai para a fenda e liga no pré-sináptico, que é onde está os neurotransmissores. Onde que a coisa está acontecendo ali. Então, por exemplo, no transtorno do espectro autista, está muito relacionado com os neurotransmissores GABA e glutamato. Bastante, né? Que é o que às vezes causa os efeitos. Então, quando a gente usa os fitocannabinoides ou até os endocannabinoides, eles são jogados na fenda, se ligam nos receptores no pré, e a pessoa ela vai parar de liberar neurotransmissor. Então, vai causar um efeito ansiolítico, por exemplo. Então, vai diminuir a ansiedade e tudo mais. Também serve para as crises epilépticas. Entendi. Da mesma forma. Então, por isso que ele tem uma ação. E aqui a gente consegue explicar como que funciona. Funciona dessa forma. Então, os canabinoides, né, eles têm uma ação. Eles só são liberados sobre demanda. Então, a gente não tem eles aqui no corpo pronto para agir. A gente tem que produzir. Eles têm uma ação retrógrada, diferente, que normalmente é do pré para o pós, né? Ali é o contrário. Ali é o contrário. E por isso ele é neuromodulador, que a gente fala. Porque ele consegue modular a liberação dos neurotransmissores. Você falou uma questão aí que me veio, lá atrás, eu falo assim, eu tenho que referenciar o Antônio, porque, exemplo, eu sempre falei assim, que o uso do canabidiol no Antônio, tipo assim, eu achava que não teria efeito, porque eu falava assim, a gente está preocupado com a questão social, com a questão da interação, né? Mais com a vida social do que propriamente algum dano. Mas esse comprometimento de vida social está tudo ligado com ansiedade, com depressão, com tudo. Isso interfere em todo esse comportamento, por mais que seja uma característica dele. E aí, assim, é lógico que lá atrás a gente via o tratamento de fato nos autistas, que sempre falava assim, não, se o autista não tem epilepsia, não tem por que tratar com canabidiol. E a coisa está evoluindo de uma forma que não é mais isso. Isso está sendo usado para comportamento, né? Exato. E eu falo, uma das coisas que ele é mais prescrito hoje, o medicinal, é ansiedade. Tratamento de ansiedade e depressão. Muito prescrito, muito prescrito. Então, assim, ele tem ação e ele ajuda. Às vezes não vai ser diretamente, mas assim, de uma outra forma, ele vem também complementar. Né? Eu acho que isso eu acho que é só o começo, né? São, né, tão pouco tempo assim, mas com esse número que tem de mais de 100, imagina daqui para frente o quanto que isso ainda não vai descobrir ainda para fazer efeito em tudo, né? Em tudo. E hoje os estudos eles estão aumentando assim gradativamente. E sempre bom também lembrar uma coisa que eu falo que é muito legal, é assim, as pessoas pensam, então como que eu posso acessar um produto desse, né? Primeiro, prescritor. Você precisa ter um médico ou dentista ou algum profissional que possa fazer essa prescrição. Deixa eu só fazer uma pergunta. Esse médico hoje, ele tem que estar
ter esse cadastro na Anvisa Não, ou não? Ele tem um receituário certo, específico? Daí depende do tipo de produto. Tá. O receituário, ele tá ligado. Mas o médico, ele não tem uma especialidade. Hoje, o uso, ela liberou, é momentâneo, tá? Não vai ser para sempre isso. Mas o momento que a gente tá a Anvisa libera esse uso para qualquer patologia a critério médico. E daí tem uma frase que eles obrigam a gente a colocar na bula que eu não gosto, que é só assim, quando falta opção terapêutica. Então, quando você testou tudo e não deu funcionou, certo, então você pode usar. Tomar. Aí qualquer médico pode prescrever. Exato. Eu, particularmente, Camila, detesto essa frase, mas a gente tem que colocar. Então, hoje, qualquer médico pode prescrever, não precisa ter uma especialidade. Se você quer ter acesso a um produto de farmácia que pronto para venda, o receituário, ele é o azul ou o amarelo. Tá, a receita é aquela receita de remédio controlado. Normal, azul ou amarelo. O amarelo de Ritalina, que é comum. E qual a diferença? A concentração de THC no produto. Se o produto tem até 0,2, é a receita azul. Se ele tem mais de 0,2, é amarelo. Os dois são permitidos. Tá. Então, mais de 0,2 de THC é permitido. Só vai mudar a receita. Que vai ser amarela. Amarelo ou azul. A maioria hoje é azul. Tá. Eu acho que só tem um que é amarelo. E a segunda forma, que é aquela importação direta, é um receituário branco normal. Então, são esses 3 tipos. Ou a azul amarela direto na farmácia, ou o branco para importação. Aí é site da Anvisa, pede autorização, chega na sua casa. Tá, então só para deixar claro, a receita branca, se for para comprar aqui, ela não serve. Não, você não consegue chegar na farmácia com a branca e comprar. Com 2 cópias, não. Não, tem que ser azul ou amarela. E daí aqui a gente tem uma diferença. Os produtos registrados, eles têm uma diferença, né? A Anvisa em si, ela não entende espectro amplo, broad ou isolado. Para ela são ou é extrato, ou é fitoterápico ou é fitofármaco. Qual a diferença? Se é isolado, né? Se é só CBD, é um fitofármaco. Se tem mais de um, é um fitoterápico. Então pode ser full ou não. E por que é importante falar? Porque na prescrição o médico vai ter que colocar o que ele está receitando, se ele está receitando um isolado ou não. E daí os produtos sempre chamam assim, se é isolado é canabidiol, nome da empresa e a concentração. Se é um que tem mais de um canabinoide é extrato de cannabis sativa, nome da empresa e a concentração. Então isso tem que estar descrito na receita. Ali na receita. Ali no produto. Né, o medicamento ou substância, ele tem que naquele colocar. Quadro grande lá. Aqui assim, ó. Ah, tá. O medicamento ou substância, ele tem que pelo menos, não é imprescindível ele pôr nome da empresa, por exemplo, mas é bom ele diferenciar se ele está falando de isolado ou se ele está falando de um extrato, porque às vezes pode ter concentração nos dois. Aí já na branca, não tem essa diferenciação. Ele tem que conhecer o produto que ele está prescrevendo. Então, eu quero prescrever o produto dos Estados Unidos, da empresa tal, ele bota aquele nome lá. Então, assim, essa receita, ela sempre vem com a marca da... assim, grande parte por conta da concentração. E hoje, assim, é norma também, o produto que está na farmácia, ele está linkado, tem que ter o nome da marca do detentor, a gente fala, né? Então, não posso usar nome comercial. Tá, mas que nem assim, eu pego a receita e o médico indica para mim uma marca específica, tá? E eu não tenho condições de adquirir aquela medicação. E aí eu sei que existe outra medicação com valor mais acessível, eu posso pedir para o médico trocar essa receita. Pode. Ou às vezes se ele não colocar... Eu achei que você ia falar que era para entrar na justiça. Não, pode pedir para ele trocar a receita. Ou se ele não colocar o nome da marca, hoje tem várias empresas com a mesma concentração. Então se ele deixa, canabidiol 150, você chega na farmácia e fala... Mas ele pode fazer isso? Pode. Daí você chega na farmácia e pergunta, qual de 150 você tem? Aí a farmácia fala, esse. E daí você vê o que... Então ele pode. Achei que não pudesse. Ele não precisa direcionar a marca. Mas é importante, eu falo, ele pelo menos direcionar a concentração e o tipo. Para a farmácia entender qual que tá. E esse tipo vai ser aqueles 3 que você mostrou. Se for os 2 primeiros, ele escreve extrato na receita. Se for o isolado, canabidiol. Tá. Entendi. Então, tem uma diferençazinha. E eu nunca vi uma receita. Por isso que eu nunca vi. Eu só vi também depois que eu comecei a trabalhar com isso, que eu falei, como que é? E a gente vê hoje que ainda
Assim, não é todos os médicos que trabalham com isso, muitos não se sentem seguros em prescrever Sim. um produto desse, e às vezes tem, né, alguma diferença, assim, mas também sempre tem aquele contato com o médico, então ou o próprio paciente entra em contato com ele, ou a farmácia entra. Então, daí assim, como que funciona? Porque assim, eu acho que diferente dessa questão de qualquer outra medicação que a pessoa que vende, o laboratório que vende, faz a visita para o médico, fala sobre... Eu acho que nessa questão, a fala com esse médico, ela tem que ser de uma forma diferenciada. Não pode ser simplesmente uma visita de consultório, né? Eu falo que ela é um passo atrás. Ela é uma conscientização do o médico que tem que saber antes dele receber antes essa de eu pessoa. falar, ó, meu produto é esse aqui, eu tenho que falar pra ele, ó, a cannabis medicinal, ela é assim, assim, assado. Ela age assim, assim, assim. Entendi isso. Aí eu falo, ó, então eu tenho um produto. Tem que ser uma construção. Então, a gente tá um passo atrás ainda, Sim. que é conscientizando, não só médicos, né? Também todo A mundo. sociedade, quem vai ser Exato. o usuário do Quem produto. vai ser o usuário, quem vai prescrever, do que é esse produto. Para daí depois a gente vir falar, ó, esse é o meu produto. Até para desmistificar, né? Para você entender que você está falando de uma medicação, que você não está falando, né? Exatamente. E hoje vocês sabiam que aqui em Maringá a gente tem a primeira farmácia especializada só em produtos de cannabis? Não sabia. Do Brasil todo. Nossa. Só tem a farmácia aqui em Maringá que mexe só com esse produto. Então, e é uma coisa que nem eu sei. Uhum. Mas por que eu sei? Porque eu fui lá conhecer, Uhum. né? Então, eu sou aquela, como fala, ver para crer. Então... Mas é importante que as pessoas saibam. Sim. E importante falar também que hoje já estão nas maiores redes de farmácia. De farmácia, né? Então, às vezes o pessoal fala, eu vou conseguir só em São Paulo. Mas eu Não. acho que tem muita gente que acredita ainda, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Que muita gente acredita que ainda é só importando. Né? Importando, quer dizer, por mais que a medicação seja importada, mas ainda acredita que tem todo aquele processo que você fazia isso individualmente, né? Toda aquela busca e como vai conseguir, até para liberação, não era nem para que você vê brigando para conseguir gratuitamente. Mas para você conseguir fazer a importação exato. E né? hoje é bem isso. Precisava de uma liberação para isso. E muita né? gente não sabe que tá na farmácia. Se você tiver a receita e bater lá... Você vai na farmácia, não é farmácia convencional, não é farmácia. Exato, uma de dispensação normal, você consegue comprar. E hoje já as grandes redes, até onde eu sei, todas já estão trabalhando. Claro, às vezes uma farmácia ou outra de bairro é mais difícil de ter. Mas hoje eu falo, as cidades... Mas assim, ó, se você pensar em Maringá, que tem farmácia em cada esquina, tem. Então tem. Tem, eu falo que eu vendo para as farmácias aqui, então tem. Então, com certeza. Tem, então o acesso ele tá aí, né? Não precisa ir para São Paulo, não precisa ir para uma grande metrópole, não precisa. Hoje a gente tem o acesso. Tem mais algum slide? Não, esse acabou. Oh, meu Deus do céu. Foi até rápido nesse sentido. Aí, Antônio, agora você vai poder entrar e fazer Não, nós vamos voltar a falar com ela, mas você pode aproveitar e fazer o seu merchanzinho. Pessoal, voltando aqui, não podemos esquecer de falar de nossos apoiadores, patrocinadores, ou o nome que você quiser dar para eles, porque eles são pessoas muito legais. Primeiramente, começamos com a Colose Marcas e Patentes, na figura da Luciane, né? Isso. Que pode te ajudar muito. Camila. Isso eu já falo. Que pode te ajudar muito no caso que você tenha alguma ideia, você tem algum projeto que gostaria de fazer uma patente a respeito dele. Você pode entrar em contato com a Luciane pelo número 99973-2454. 99973-2454. Colósio, Marcas e Patentes. Além disso, não podemos deixar de falar do Eduardo Esteves Advocacia, um escritório de advocacia apoio, que é o meu apoio. O Eduardo é uma pessoa muito legal, é uma pessoa que me ajudou muito, me ensinou muito, porque trabalho com ele já há um tempo junto, e posso dizer que é uma pessoa que eu posso confiar e que você também pode confiar na qualidade do trabalho. Junto dele e junto de todo mundo aqui, no caso, também temos a Padaria Cerro Azul, que nos trouxe esses docinhos, esses salgados, que
Dessa vez só eu comi até agora, né? Porque ninguém gosta de comer aqui, além de mim, aparentemente. Daqui a pouco eu vou começar a pedir pra levar lá pra casa, em vez de pra cá, porque... Se é só pra eu comer, eu deixo ela pra comer. É que se a gente come, eu afogo, não posso... Vou pedir pra trazer coisa que você não afoga. Também temos uma pessoa muito importante, não... Pessoa não, né? Entidade... Instituição. A instituição, a Uningá. Esse centro universitário, essa universidade que nos cede esse espaço incrível para poder fazer essas gravações para vocês, para poder estar junto com vocês produzindo conteúdos incríveis e de alta qualidade. Sem eles, muito possivelmente já teríamos parado já faz um bom tempo, e com certeza eles são uma das grandes figuras na nossa atual existência mesmo. Eu pensei em falar uma coisa mais incrível, mas eu não consegui pensar. Principalmente em se tratando de autismo, eu acho que o Uningá é um avanço nesse sentido. Eu acho que... Isso é uma das que mais trabalha a respeito disso na com cidade. certeza vai virar como referência. Vai ser referência. Eu tenho certeza. Para mim já é, né? Sou bem suspeita para falar, mas tudo que vem acontecendo, né, sobre autismo aqui, eu acho que é importante demais. E por último, mas não menos importante, temos o Legalmente Autista, a página parceira desse canal, desse Instagram, dessa página. Por que eu digo isso? Porque o Legalmente Autista é meu projeto anterior, que ainda está em funcionamento, com conteúdos incríveis relacionados à minha pessoa, a questão dos direitos da pessoa com deficiência como um todo, e algumas histórias da minha vida, alguns tipos de tratamentos e terapias envolvendo autismo, vários conteúdos que você pode encontrar na página Legalmente Autista. Mas também não posso deixar de falar, gente. Isso como uma página no YouTube, temos que fazer aquele pedido de sempre para curtir, se inscrever, para dar like nesse vídeo e em todos os outros que vocês forem assistir, compartilhar com seus amigos, inimigos, conhecidos, familiares e todo mundo mais que possa passou na rua, ter acesso à internet. Tendo acesso à internet, assista nossos vídeos. E mais importante... que aprenda com os nossos conteúdos, porque o mais importante aqui é a gente estar divulgando conteúdos interessantes e conhecimentos que podem mudar a vida de alguém, onde for que ela esteja. E na verdade, assim, a importância é quem está aqui, e não nós. Nós estamos aqui só para ser o caminho. E aí, assim, é bonito de ver você aqui, tão novinha, tão menina, falar de um assunto tão importante e numa grandeza, né? Eu acho que, assim, para mim foi uma aula que eu não sabia que eu iria assistir. Sabia que eu não sabia nada sobre e que ia ser muito importante a sua vinda. Mas, assim, eu acho que isso é início de um trabalho que a gente tem pela frente. Com certeza. No sentido de falamos pouco sobre, então temos que falar mais. Né? Hoje nós estamos falando e a nossa pretensão é que muitas pessoas assistam, porque eu acho que é um tema extremamente importante, só que a gente tem que levar esse conteúdo para mais gente, para muito mais gente, né? E a gente tentando só aqui, talvez a gente não vá, e nós temos que falar a título de, vamos falar de Maringá, né? Quantos autistas temos em Maringá, ou quantas outras patologias que hoje, né, já estão sendo assistidas. E o dia que a gente conversou, você falou para mim do tratamento do reumatismo com canabidiol. Eu tenho reumatismo, então foi uma demanda que eu fiquei até assustada, porque eu achava que não. Aí uma colega de trabalho veio falar para mim, ela tem lúpus, ela veio falar assim, Lília, me ofereceram fazer o tratamento com canabidiol. Eu falei, nossa, então assim, tudo aquilo que a Camila tinha me falado realmente tá aí. E assim, e quando você vê isso em todos os lugares, no sentido de outras doenças, você começa a acreditar de outra forma, né? Não é só estamos testando, é claro que é um estudo novo, é claro que a gente tem que pensar ao longo da vida, mas a nossa vida é hoje. Exato. Então, assim, eu não posso pensar em como eu vou estar daqui a 10 anos, porque daqui a 10 anos eu não sei nem se eu vou estar viva. Então, assim, mas com que qualidade de vida eu vou chegar daqui a 10 anos? Então, assim, o importante é você saber que existe um recurso que há 4 anos atrás a gente não tinha nem acesso da mesma forma que tem hoje.
tanto de ter acesso, de chegar no produto, como de ter acesso a ter dinheiro para comprar um produto Também. desse. Uhum. Então, e você vê que ao longo, quanto mais isso cresce, mais o custo vai reduzindo, e isso certeza. começa a chegar mais próximo da nossa realidade. E em se tratando de autismo, a gente vai ver assim que a nossa demanda, querendo ou não, acaba sendo uma classe atingida que a renda é muito mais, Limitado. né? A renda é baixa da grande maioria, até porque são as pessoas que a gente mais identifica. Porque uma pessoa que tem um filho autista e que ela tem dinheiro e que ela consegue tratamento, ela não precisa falar sobre, ela não precisa brigar por pelo BPC, por um benefício, ela não precisa entrar na justiça por um canabidiol. Só que são essas pessoas que fazem com que o produto esteja aqui hoje. Porque precisa de uma mãe lutar para que alguma coisa aconteça. Exatamente. Assim como as leis existem porque alguém sentiu a necessidade, convenceu alguém de que aquilo era fato e que precisava se tornar uma lei para que as pessoas... Que eu falo assim, que eu sou uma pessoa que eu falo assim, se o mundo fosse perfeito, não ia existir advogado. Não precisava, sinto muito, meu filho, mas esse mundo não existe. Mas assim, não precisaria. Para que você vai fazer lei se tudo, né? Não existe crime, não existe roubo, não existe má fé, não existe nada. Então, assim, o mundo seria perfeito. Mas não é. A gente sabe que não. E não vamos conseguir chegar, não nessa vida. Mas, então, eu acho que assim, precisa ter o problema para existir a solução, né? E como o Antônio vai falar, a minha mãe vai falar de novo, mas eu vou falar de novo. Posso? Falar. Deve. Posso? A Camila é mais uma das pessoas que, a partir de agora, faz parte da nossa rede. Não posso... Ela não veio aqui para não fazer parte disso, porque eu acho que quando a gente traz pessoas para trazer um conteúdo tão importante, é porque a gente precisa saber disso e vamos precisar saber muito mais. Então, assim, já de antemão te convido para a hora que você tiver alguma coisa para falar, você vai ficar muito à vontade. Gostaria que viesse mais mesmo. E lá fora nós vamos fazer isso também. Vamos trabalhar isso. Vamos levar o conhecimento. Se é isso que vai fazer a diferença, né? Se uma pessoa pode ter uma qualidade de vida melhor, eu acho que assim, a gente enquanto família, a gente busca todos os recursos. Talvez não seja esse o que vai fazer, né? Talvez não, como eu falei lá atrás. Eu cheguei no momento de entender que esse não, para o Antônio não adianta. Só que você vai mudando ao longo do que você vai vendo. E a pessoa tem que poder escolher, né? Sim, e se ela quiser usar, ter meios para usar. É isso que eu falo para você. Até conversei com você anteriormente sobre uma questão de uma pessoa que chegou para mim hoje falando sobre o canabidiol para uma coisa também que eu nunca tinha ouvido. Então, assim, você vê o quanto isso está crescendo e o fazer o uso ou não só depende da sua decisão. Ó, eu aceito fazer ou não e é a escolha, né? Exato. E eu agradeço muito aqui o espaço, porque eu falo, antes de eu trabalhar em qualquer empresa e mexer com isso, eu tô aqui para espalhar o conhecimento que eu tive. Eu acho que isso é grandioso. As pessoas, elas têm que saber que existe de uma forma que, se eu puder auxiliar também, a gente vai. Mas, assim, espalhar o conhecimento. A gente tem que disseminar que é uma possibilidade, sim. Hoje ela é uma possibilidade, tem caminhos. Muitas vezes não vai ser fácil. Sim. Né? Muitas vezes nem vai ser o caminho, mas esse tem caminho também está aí. Então, né? Quem quiser e tiver a oportunidade de entender um pouquinho, saiba que você pode também, busque, pergunte. Quer saber, pergunta para o seu médico, né? Sim. Vai atrás de um tratamento que tem formas, né? Tem advogados aqui hoje que vão ajudar também. Vai ajudar também. Se precisar. Então, assim, gente, vão, entendam, né? Aceitem isso e, assim, busquem. Hoje, né, a informação, eu acho que hoje tá a nossa vida é de buscar mesmo. A gente não pode abrir mão, né? Eu acho que é um direito que nos cabe. Exatamente. Né? Só a nós. É um direito que a pessoa não pode falar, não, você não pode buscar. Não, eu posso. Eu posso até errar. Mas o direito de ir, eu tenho.
Exato. Camila, obrigada. Imagina, obrigado pela gente. sua Obrigada a presença. vocês. Foi uma conversa muito bom. incrível. E espero poder vê-la novamente. Com certeza. Muito, muito obrigada. Eu amei, agradeço o convite. E com E certeza eu vou agradeço, voltar. eu agradeço deles deixarem você vir participar. Imagina. Estamos aí, vamos marcar uma Então próxima. tá joia. Contem comigo. Obrigada, amor. Tá. Beijo. Mas com isso, gente, nos despedimos mais uma vez. Novamente, lembro, se inscrevam, curtam, deem like e tudo mais, mesmo curtir, dar like ser a mesma coisa. Agradeço a mais um dia e por estarem aqui junto com a gente e conto com vocês na próxima. Tchau, pessoal. Instagram, tchau, meninos.